Vida e Saúde, hoje aqui comigo o Padre Miguel Ângelo, juntamente com a nossa convidada Milena Tessari, otorrinolaringologista. É isso aí, doutora Milena. Nós já respondemos várias perguntas, doutora Milena deu uma explanada aí geral um pouco aí sobre esses sintomas da labirintite. A Cleide Benedita Rocha, Campinas, São Paulo, ela diz assim: eu tenho labirintite, eu estou tomando o remédio Estrogeron. Por quanto tempo, em média, se faz uso desse remédio? Bom, Cleide, é difícil falar sem conhecer o paciente, né? Então, depende muito. Tem casos que a gente usa por um período de 2, 3 meses, é muito individual. É difícil falar isso sem conhecer você, sem ter te examinado. Então, é isso que a gente está batendo aqui no programa. Procure o seu otorrinolaringologista, converse com ele, porque existem, por exemplo, pacientes, são raros, mas que a gente tem que manter um tratamento mais longo. Existem pacientes que com tratamento curto respondem bem. Então, é muito individual. Então, eu preciso conhecer o paciente, examinar, ter todo o diagnóstico para eu dar essa informação. E existem pacientes que obtiveram a cura que nunca mais precisam fazer uso de remédios? Existem. Uma coisa que a gente quer mudar é essa questão do paciente falar que tem labirintite e que não vai conseguir viver. O paciente bem diagnosticado, bem tratado, bem assistido, ele tem uma vida normal. Então, só que tem que ter essa relação com o otorrino dele. Tem que ser um paciente, provavelmente vai visitar o otorrino por várias vezes, mas o paciente diagnosticado e tratado, existe uma chance muito grande de ter uma vida completamente normal. Tem muita gente que interrompe o tratamento, vai, depois não continua. É muito comum isso, né? Às vezes o paciente melhora, o que é mais comum, melhora, aí desaparece e aí só vai voltar a procurar a gente quando tem alguma outra crise. Isso é muito comum. E isso agrava ou não? Na verdade, pode agravar, porque se a gente consegue pegar o paciente no início de uma crise, porque algumas labirintopatias podem trazer sequelas auditivas ou algum outro tipo de sequela. Então, é muito importante a gente ter esse acompanhamento, porque quanto antes eu faço o diagnóstico, eu consigo um tratamento melhor e um resultado mais rápido e melhor para o paciente. Olha aí, pessoal aí de casa, vocês viram a doutora Milena dizendo que a labirintite tem cura, então você procure aí se você está com sintomas de tonturas, vertigens, né, que você não consegue aí se estabilizar e ter seu equilíbrio, somente um médico especializado pode te orientar. Nós temos aqui uma pergunta da Maria Nery Caetano de Sales, Ipatinga, Minas Gerais. Um abraço, dona Maria Nery, obrigado pela sua participação. Ela diz assim: eu tenho muita tontura, eu não posso usar sapato alto, sinto que parece que estou sem chão e não posso também chegar perto de rios, porque parece que o rio vai me puxar lá para dentro, parece que eu vou cair. O que é isso? Pode estar também ligado à labirintite? Na verdade, essa situação está mais parecida com aquilo que a gente comentou da cinetose, né? Que o paciente, ele passa por uma situação que não é habitual, por exemplo, andar de trem ou chegar perto de algum lugar que tem um movimento, né? Que tem um movimento maior do que o habitual. Às vezes o paciente vai ler, por exemplo, no ônibus, alguma coisa assim, e isso causa um desconforto. Então, isso está mais relacionado com a cinetose, que daí seria aquilo que eu expliquei. O cérebro, ele não consegue conectar as informações visuais do sistema labiríntico e do proprioceptivo. Para esses casos também, a gente precisa fazer todos os exames para fechar esse diagnóstico, né? Ver se tem necessidade de fazer. E a reabilitação vestibular é uma ótima opção para esses quadros, né? Quando tem esse diagnóstico, a reabilitação vestibular funciona muito bem. A gente tem um resultado bem satisfatório. A medicação, ela é diária? A medicação, nos casos de crise, sim. Às vezes a gente tem algumas medicações que a gente usa 2 vezes ao dia, às vezes 3. Depende muito da intensidade do sintoma e da suspeita que a gente está a respeito daquele paciente. E às vezes a gente precisa associar medicações. Não é o mais comum, mas tem crises, por exemplo, nos casos mais graves, tem paciente que a gente precisa internar para fazer medicação endovenosa. Não é o habitual, eu estou dando, mas existe sim várias possibilidades. Por isso que a gente precisa ter o diagnóstico certinho, mas habitualmente é diário, assim. Às vezes a gente tem que fazer mais de uma vez ao dia. A faixa etária, você disse, é de maior idade? O mais comum, adultos acima de 40 anos. E o povo idoso, assim, que dica você daria para esse povo que está em casa aí, as senhoras, os senhores que falam assim, eu tenho tontura, eu não era assim, parece que a coisa está desequilibrada, né?
Qual a dica mais comum assim? Na verdade, a dica que a gente dá é uma dica que a gente dá para ter uma vida saudável, né? Ter uma atividade física para manter a musculatura, porque a parte proprioceptiva que está relacionada com a musculatura também envolve a questão do equilíbrio. A musculatura que você diz... Do corpo todo. Ah, do corpo inteiro. Isso, certo. assim, então ter uma vida ativa. Olha aí, pessoal, vocês estão vendo? Então tem que fazer exercício também. Ter uma vida... Não é só aqui dentro não, né? Exatamente. É Tudo está relacionado. Então, com a idade a gente sabe que a gente vai perdendo a capacidade, né, vai ficando um pouquinho mais restrito em algumas coisas, mas a dica que a gente dá é ter uma vida saudável, tomar bastante líquido, não fumar e não beber, se alimentar corretamente e controlar as doenças associadas. Então, ter um bom controle se você for diabético, tratar, controlar direitinho, controlar a pressão, se tiver alguma outra doença, por exemplo, doença da tireoide, ou uma coisa que é muito comum também, ácido úrico elevado, ou alguma dislipidemia, que é o colesterol, né? Dislipidemia são alterações do colesterol. Então, colesterol alto, triglicerídeos, tudo isso pode... Tem que estar sempre monitorando, controlando a saúde num todo. Para estar equilibrada, exatamente, né? Subir escadas, devagar, se for senhores e senhoras, né? O que eu falo assim, uma coisa que eu sempre falo, por exemplo, teve uma paciente no meu consultório, 85 anos, falou, doutora, eu não consigo correr. Mas para que a senhora quer correr? Não precisa. Então, assim, a gente tem que tentar se habituar. Eu corria antes e não corro. Então, anda mais devagar. A gente conhece o nosso corpo, né? Então, tentar fazer tudo aquilo que... Eu acho interessante fazer tudo aquilo que o paciente consiga fazer. E tem essa questão, né? Se vai subir, segura no corrimão. Se precisar de ajuda, não tem medo de pedir ajuda, né? Então, às vezes, o paciente não quer pedir por vergonha e acaba sofrendo algum acidente. Então, essa questão de ter uma vida saudável, evitar em casa degrau, né, que a gente vê, piso escorregadio, isso também para pacientes idosos é muito importante, não ter degrau, às vezes vai num banheiro que o piso é muito liso, ter sempre um tapete, essas orientações bem simples que qualquer um pode fazer, que evitam uma queda e um agravamento, uma lesão, uma coisa mais grave. E quando tem esses sintomas... É melhor que se fique em pé, tentando forçar o organismo a responder para passar as tonturas, as vertigens, ou é melhor que se deite até melhorar? Como que é? Na verdade, se o paciente está com uma crise muito forte, a gente orienta o paciente a tentar ficar em repouso, né? E fixar, às vezes, o que a gente faz normalmente? A gente fecha o olho. Primeira coisa, né? Isso piora porque, além de eu estar com um labirinto não funcionando bem, eu tiro um outro fator que é a visão. Então, a gente, lógico, o paciente conseguindo ficar com o olho aberto, focar, né, a visão num objeto, mas ficar assim em repouso para ele ficar tranquilo, porque na crise aguda ele não vai conseguir andar, às vezes não vai conseguir se mexer, e à medida que ele for melhorando, eu sempre oriento isso aos pacientes, ele ir fazendo as atividades que ele está acostumado dentro daquilo que ele conseguir fazer, não é para forçar, né? E nem fazer, por exemplo, o paciente está numa crise e fazer alguma coisa assim que, por exemplo, andar de roda gigante, fazer alguma coisa, andar de carro muito tempo, ou ir numa estrada que tem muita, né, estrada de chão, por exemplo. Então, assim, fazer tudo que ele consiga fazer, aos pouquinhos ele vai conseguir. Você tocou num assunto muito legal, a gente dirige bastante para se locomover de uma cidade a outra, viagens, muito tempo no volante, por exemplo, eu já senti isso. Quando vai parar em algum lugar para se alimentar, até se reabilitar é complicado, não é? Aí é complicado. Aí a questão é a seguinte... Quantas horas assim num volante seria o bom para que não se... Na verdade, o que a gente tem que... O que acontece? O organismo, ele tem... Por exemplo, tem paciente que consegue um tempo longo. O importante é o jejum, que a gente tinha falado. E o que acontece? Quando a gente está em movimento por muito tempo, o nosso corpo acostuma com aquele movimento. A hora que você para, ele demora um tempo para se reorganizar e você entender que você está parado. É a mesma coisa o paciente que faz uma viagem de navio, fica 7 dias às vezes no navio. No começo, sempre o início da viagem e a hora que ele volta são o mais crítico. Uma amiga minha disse que fez uma viagem de navio e depois ficou uma semana, ela deitava, parecia que estava tudo... Porque o que acontece? A gente entra no navio. O organismo, para você ficar bem no navio, ele acostuma com aquele movimento e aquilo passa a ser o normal. Quando você desce em terra firme, os canais continuam fazendo, o líquido, né, continua com aquele movimento dentro dos canais semicirculares e você tem a sensação de marear, né? Isso pode demorar, é variável de paciente para paciente, pode demorar alguns dias, também se enquadra na cinetose, que é a doença do movimento, né? E aí existem, nos casos mais leves, que é o comum, o paciente vai ficar bem. Existem pacientes que têm uma crise grande, vomitam, tudo, e a gente tem tratamento para isso também.
As pessoas procuram a senhora quando vão viajar de navio? Muito comum, procuram. Legal esse tema sobre os navios. Vamos lá. E aí, existem algumas situações que as pessoas já disseram assim, se tampar o umbigo não dá tontura, mas isso não tem nada a ver. Não é coisa das pessoas, elas vão eu criando. acho que é mais cultura geral isso. Talvez até tampando o umbigo, aí elas colocam na mente que não ficarão tontas e aí ficam. já atinge. Manda um comando para o cérebro, né? Pode ser que não vai dar tontura. Essa a relação. E tem remédios que pode se tomar a uma pessoa que não tem labirintite, que vai fazer uma viagem de navio, o médico pode prescrever, já ouvi dizer de médicos que prescrevem uma semana antes para a pessoa ir se habituando. Sim, por exemplo, tem paciente que tem uma cinetose muito grave e que daí não vai, tem paciente que não viaja de jeito nenhum. E os pacientes que têm uma coisa mais leve, a gente consegue fazer um tratamento antes, a gente pede para ir no consultório antes, a gente deixa a medicação e durante a viagem se precisar também. E nos navios eles são bem equipados também com esse tipo de medicação, que é a medicação mais comum, que eles normalmente é o diminuidrato, que é o Dramin que o pessoal usa em casa, né, que é o mais comum que a gente pode dar. E existem alguns outros dependendo da gravidade do sintoma. Aí disse que o Dramin dá sono e o povo perde a viagem. Mas a gente faz nos horários certinho, a gente consegue. Estou brincando com a senhora. Pessoal, que tema interessantíssimo para você e para mim, labirintite. A doutora Milena Tessari é otorrinolaringologista. E a labirintite emocional, como que é isso? A gente falou um pouquinho lá no primeiro bloco, mas vamos tentar explicar isso, porque eu já atendi, eu sou também psicanalista no meu consultório, a pessoas que chegam com esse diagnóstico, falam que tem tonturas, às vezes eu detecto que está ligado à depressão, a relacionamento familiar que não está muito estabilizado, agora a questão dos empregos, pessoas desempregadas ficam aí sem saber para onde ir, né? E aí eles chegam já dizendo assim, olha padre, foi diagnosticado que eu tenho labirintite, mas a minha é emocional. O que é isso? Na verdade, quando a gente chega a esse diagnóstico de ser emocional, quer dizer que o paciente já passou pelo consultório, já fez todos os exames e habitualmente a função vestibular está preservada neste paciente, né? Então a gente faz todos os exames e não vê uma alteração, a gente não consegue achar uma alteração nos exames do labirinto, não consegue achar alteração na parte metabólica e aí a gente chega e o paciente vem com essa história que o senhor comentou, de ter algum problema, de estar passando por alguma dificuldade. E aí a gente chega a esse diagnóstico. Só que o que a gente sempre fala para o paciente? A gente fala assim, que o labirinto está funcionando bem, está mandando informação para o cérebro, a visão está funcionando bem, está tudo bem. Só que na hora que chega a informação, devido à depressão, ansiedade, o paciente às vezes está passando por um momento difícil, o cérebro também não consegue fazer essa junção de informações. Sim. Então, o que a gente sabe é assim, não tem uma alteração no labirinto, está tudo bem. E aí é aquilo que eu falei para o senhor, a gente busca colegas especialistas para ajudar a gente. Então, às vezes a gente encaminha para um psicólogo, para um psiquiatra ou até mesmo para fazer uma psicanálise ou alguma coisa mais a fundo para investigar. A gente chega a fazer diagnóstico de depressão, às vezes suspeita, né, porque não é da nossa área. Então, a gente suspeita e sempre orientando o paciente a procurar fechar o diagnóstico com um médico especialista naquela área. Há pessoas que é comum também, doutora, dizerem assim, quando me dá labirintite ou me dá tontura quando eu vou em determinados ambientes, por exemplo, quando tem muita gente, aglomeração de pessoas, shoppings, igrejas, shows. Pode acontecer, Pode sim. acontecer também. Que também está relacionado com aquilo que eu falei do movimento. Tudo um ambiente que a gente não está acostumado, ou movimentos muito repetitivos, um ambiente que a gente não está familiarizado, as informações também podem chegar a uma velocidade acima daquela que a gente está acostumado. Por exemplo, eu gosto da música, às vezes eu vou em alguns shows e quando eu volto para casa, que eu vou deitar, parece que está tudo rodando por causa do som alto que aquele ambiente tinha, né? Então também pode acontecer, sim. Certo. Maravilha, pessoal. Olha aí, a labirintite também pode ter um cunho emocional, mas para isso você precisa primeiro esgotar todas as possibilidades através da ciência, aí precisa. Quem cuida somente da labirintite é o especialista otorrinolaringologista? Sim. Só? Só. A labirintopatia é aquilo que a gente mostrou, o labirinto do ouvido. Então, o responsável é o otorrinolaringologista. É com a senhora mesmo? É com a gente mesmo. Que maravilha, doutora aí. Milena Tessari, à disposição em muitas perguntas, doutor, está nos chegando. Você pode também enviar a sua pergunta, 193871-9620. Novamente aqui, ó, João Aldo de Souza, Apiacás, Mato Grosso, está dizendo que tem um zumbido no ouvido,
né? Como a doutora falou, precisa diagnosticar. Qualquer pessoa, por exemplo, se eu tenho vertigens, tonturas, esporadicamente, eu posso procurar um especialista só para me submeter a um exame, para verificar, diagnosticar? Deve sim. Qualquer pessoa pode buscar. Qualquer pessoa, porque a gente foi aquilo que eu falei, se a gente, às vezes a gente consegue um diagnóstico precoce, né? E quanto mais precoce a gente tiver o diagnóstico, melhor o tratamento, melhor o resultado. Então, sim. E se eu tiver algo emocional, no exame realmente não detectará? Não. Quando a gente tem só a parte emocional, a gente vai ter os exames todos normais. O autoneurológico, os exames para investigar o labirinto vão estar normais. E a senhora também vai pedir os exames de sangue para verificar colesterol, verificar tudo que... Numa consulta inicial, a gente faz uma história, esmiuça bem a história do paciente, conversa bem com o paciente. Na primeira vez a gente não consegue, mas tenta estabelecer um vínculo, conversar bastante. E aí os exames iniciais são audiometria, né? O exame autoneurológico e os exames de sangue. Aí, depois que a gente recebe o resultado desses exames, e a gente já trata o paciente para diminuir o sintoma e deixar ele mais confortável. A partir do resultado desses exames, a gente vai ter... Existem vários exames complementares hoje em dia que ajudam bastante a gente nesse diagnóstico. Aí Vai a gente esgotando todas as possibilidades. Aí a gente pode pensar no exame de imagem, por exemplo, né, numa ressonância, numa tomografia, ou pensar em algum outro exame. Existem outros exames. O BERA, que é um outro exame relacionado à audição que pode ser pedido em casos de labirintopatia. E o exame, por exemplo, que a gente comentou da doença de Meniere, existe um exame que é chamado... Estou falando, são termos técnicos, mas para as pessoas saberem que existe, né? Sim. Existe um exame que chama eletrococriografia, que é um exame, hoje em dia, é o melhor exame para diagnosticar a doença de Meniere. Então, a gente tem vários, e existem outros N exames, para você ter uma ideia, na nossa clínica a gente tem 30 exames e muitos deles estão associados com essa parte de labirintopatia. Que maravilha! Vida e saúde com o tema labirintite com a doutora Milena Tessari, otorrinolaringologista. Nós vamos a um breve intervalo e já já a gente volta, não saia daí.